E graça e paz, igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de Jó e vamos meditar na palavra do Senhor. Quantos estão com vontade de aprender de Deus algo? Amém? Você está com vontade de aprender do Senhor alguma coisa? Você já adorou a Ele? Você já entregou a Ele adoração, reverência, louvor? Você está cultuando a Ele? Você está cultuando a Ele? Cultuar o Senhor, reverenciá-lo, é reconhecer sua soberania, sua grandeza. A gente está adorando o nome dele, que é único, digno de honra, de glória, de culto. Mateus 4:10. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele preste culto. Valeu, Gilmar. Mas agora é hora de eu ouvir Deus assim um pouco mais do que você já ouviu. Porque o Espírito Santo diz a palavra do Senhor, Ele fala com o nosso espírito, mundo espiritual. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é possível que no momento de culto aqui você já tenha ouvido Deus falar. Talvez você já pudesse voltar para casa com uma palavra de Deus no seu coração. Mas também temos uma palavra para a gente compartilhar na noite de hoje. Eu espero que ela possa encontrar no seu coração uma terra fértil. Quero perguntar também, quero abrir um momento. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos. Eita, desculpa, Alice. Fique de pé em nome de Jesus. A gente vai orar aqui. Eu creio na soberana vontade de Deus, mas creio também no que está escrito na palavra, tá? Se houver alguma situação física no seu corpo nessa hora que não é para você morrer, que não foi aquilo que Deus determinou, o dia de você morrer, então essa enfermidade vai embora em nome de Jesus, amém? Olha, o resultado é com Jesus. Eu só preciso, você só precisa fazer o que está na palavra. Então eu ouvi algumas pessoas dizer que hoje estou sentindo uma dor aqui, um mal-estar aqui, uma coisa ruim no meu coração, uma coisa ruim na minha cabeça. Vamos orar agora. Nós vamos repreender essas enfermidades em nome de Jesus. Você crê? Nos ajude nessa atmosfera de fé, porque Jesus, quando curava as pessoas, Ele dizia: a tua fé te curou, ou te salvou disto. Então é preciso a gente criar esse ambiente aqui, no milagre de Deus, para que possamos experimentar o alívio das nossas angústias da alma, o alívio das nossas dores físicas. Às vezes nós estamos com dores que fazem parte da má administração, né, do nosso dia a dia, nosso corre-corre, a gente não come bem, às vezes é uma preocupação, às vezes são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que são fruto de preocupações, às vezes é alguma ministração do inferno, às vezes é alguma enfermidade que Satanás colocou. Eu não sei, eu só sei o seguinte: eu quero crer nesse momento, quero orar nesse instante, para que Deus possa tocar no seu corpo físico agora, e que você viva e experimente um milagre dessa situação que você está passando no seu corpo agora, você melhorar, você ficar bem, em nome de Jesus. Eu preciso que você creia nisso agora, e você repreenda comigo o que você está sentindo. Olha, se há um propósito nisso, Deus vai deixar. Se não há, você precisa ativar sua fé nesse momento agora, para repreender, para viver algo na presença de Deus. Então eu não sei se é físico ou se é na alma, mas eu quero que a gente englobe tudo nesse momento, tá? Tem doenças muito piores do que uma dor física, que é falta de liberar perdão, que é mágoas no coração, ou coisas mais, tá? Mas vamos orar em nome de Jesus nesse instante. Então, se você puder, levante sua mão para o alto também, ou coloque a mão no seu coração. Se você está bem fisicamente, saiba que nesse momento aqui, no nosso meio, tem pessoas que estão mal, doentes, com alguma situação no corpo. Ajude em oração, repreenda. Vamos junto nesse momento com o Espírito Santo, que cuida de nós, a presença de Deus. E vamos no ato de fé, creia em nome de Jesus. Pai bendito, Deus eterno, nós sabemos que Tu estás aqui, Pai, porque Tu estás em todos os lugares, porque a Tua palavra diz que se descermos ao mais profundo do abismo, o Senhor está lá, ou se nós subirmos ao mais alto lugar, o Senhor também está lá. O Senhor está aqui.
O Senhor está em todos os lugares. A tua palavra diz que os teus olhos estão sobre toda a terra, contemplando. Mas nós te pedimos agora, Pai, a manifestação da sua presença nesse lugar. Mais do que saber que tu estás aqui, nós queremos sentir tua presença nesse lugar. Manifesta tua presença neste lugar, Pai. Aqui onde estão pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqui onde está a tua igreja, convicta, Pai, da tua presença, do que o Senhor pode fazer. E nesse momento nós repreendemos, baseado na tua palavra. Eu ouço a voz de Jesus que diz: cure os enfermos. Essa foi a ordem de Jesus. Eu ouço a voz do Espírito Santo orientando Paulo e diz: está alguém entre vós doente? Ore, e a oração salvará o doente. Tu tem um propósito em todas as coisas, Pai. Mas se o diabo tem dominado o coração, a mente, a alma de alguém, o corpo físico aqui, que nesse momento caia por terra em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, toda angústia, todo mal-estar, tudo aquilo que tem atrapalhado, Deus, nos faça viver nesse momento, Deus, uma experiência de cura, porque o Senhor é real, porque o Senhor já fez isso na minha vida, na vida de tantos aqui, e muitos aqui precisam disso. Pela sua graça, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Teu nome é poderoso, Jesus, só o teu nome pode fazer isso. Diga amém. Obrigado, Jesus. Pode sentar, igreja. Creia em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Abra então a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. O livro de Jó fica lá no Velho Testamento, antes do livro de Salmos, tá? É isso? Depois? Então vamos lá. Então acha aí, minha gente. Quem achou, diga amém. Então deixa sua Bíblia aberta no livro de Jó. Quem está feliz, diga amém. Eu estou feliz. Eu estou feliz porque Deus é bom. Não porque nós entendemos Deus, nem porque todas as coisas estão dando certo, mas estamos felizes porque Deus é bom. Eu quero levar você a um capítulo de Jó, para você conhecer o dilema de Jó. Mas deixa eu achar aqui uma coisa aqui rapidamente. Nós colocamos um tema para a palavra de hoje, que foi o seguinte, Davi: a tragédia de Jó e as chaves, ou os o que é que eu chamo de chave? Os posicionamentos de Jó, que fez com que ele pudesse testemunhar em meio a dias difíceis, terríveis. Todo mundo aqui sabe da história de Jó, por isso que eu não quero me prender muito na tragédia do que aconteceu com Jó, mas nas chaves que ele usou, nos posicionamentos que ele tomou para alcançar a vitória, para ser vitorioso. Jó, ele não só tinha o respaldo de Deus e que ele era um homem íntegro, justo e correto, mas ele se posicionou. Foi como se Deus tivesse feito uma aposta e dissesse assim: olha, em Jó eu confio. Então vai lá, Satanás. E eu quero que a gente possa ver como que Jó se posicionou diante de algumas situações que aconteceram com ele. Então deixa a sua Bíblia aberta no livro de Jó. Em alguns momentos a gente vai ler algumas passagens. Prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer desse jeito. Você já falou alguma coisa parecida com isso? Já falou, Diego? Prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer desse jeito. Então essa é uma parte de um clamor de Jó, de uma expressão dele, que está lá no capítulo 7, no verso 15. Jó fala: eu prefiro morrer estrangulado do que sofrer desse jeito. O sofrimento faz parte da nossa vida, sim. As angústias fazem parte da nossa vida, sim. Mas nós precisamos nos posicionar. Jesus não escondeu de nós as aflições da vida. Ele foi muito claro quando ele disse: no mundo tereis aflições,
mas tenham bom ânimo, ou seja, próprio Jesus Cristo nos ensina a posicionar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, preste atenção. Se você não acreditar na mudança do seu marido, não adianta a igreja inteira acreditar e orar por você, não vai funcionar. Se você não acreditar na sua própria restauração, como homem, como mulher, como pai, como filho, se você não acreditar em você mesmo, não adianta a igreja inteira acreditar, nem fazer jejum e oração pela sua vida, porque você é o canal onde Deus age. Quem está entendendo? Você precisa crer. O diabo roubou já de muitas pessoas a fé. Se você não acreditar que a sua esposa um dia vai voltar a lhe tratar dessa maneira, não adianta as orações, porque o fator de bênção, o canal é você. Se você não acreditar que seu filho, sua filha, um dia vai estar aqui, se você não visualizar pela fé um lugar que está vazio aqui, seu filho, sua filha aqui, se você não visualizar, não crer, não adianta a igreja inteira crer e orar. Você está entendendo? Jó foi atingido de muitas maneiras. Os amigos que se apresentaram na vida de Jó, eles passaram 7 dias só olhando para a cara de Jó. Você imaginou que situação? A Bíblia vai dizer que os amigos de Jó que chegaram para trazer uma palavra a ele, para trazer uma palavra de consolo, de conforto, viu a situação tão terrível em que Jó se encontrava, que eles só ficaram olhando para Jó durante 7 dias. Só depois eles abriram a boca, porque na verdade, pelo que eu li hoje, assim, tentando entender, acho que eles não abriram a boca. Acho que Jó começou a falar depois que eles falaram, de tão perplexo que eles estavam. Porque de várias formas eles tentaram colocar na mente de Jó uma palavra de destruição, uma palavra de não dar mais, uma palavra de não de bom ânimo. Eles tentaram colocar na vida de Jó, mas Jó, ele sempre creu. É isso que eu quero que você entenda desde já. Se você não, o que você deixou de crer? O que você deixou de crer? Você deixou de crer na mudança de alguém? Como eu tenho falado, a gente está no mês da família. Deixou de crer na mudança do seu marido? Meu marido não tem mais jeito. Minha esposa não tem mais jeito. Meus filhos não tem mais jeito. Minha mãe. Minha vida não tem mais jeito, pastor. O que o diabo já fez nesse coração que você não acredita mais? Que você pode voltar ao primeiro amor. Daí há pessoas que acham que não pode voltar mais ao primeiro amor, que não podem mais receber de Deus a unção, que não sentirão mais alegria, que suas mãos não vão mais se estender para curar. O que você deixou de crer, de acreditar? E você, meu amigo, que nos visita nesse culto de hoje, minha amiga, qual é a sua percepção de onde você está e quem você pode ser mais com Deus? Porque há pessoas que não conhecem Deus, que dizem assim: ninguém pode falar com Deus, esses crentes são um bando de louco. Quem come carne e farinha, aí vai dizer que vai morar com Deus no céu. E tem aí uns pensamentos. Qual é o seu pensamento? Eu acredito que se você está aqui com a gente hoje, você crê em Deus. E eu quero que você entenda que você precisa também receber aqui essas instruções para você se aproximar de Deus. E então o livro de Jó, ele é um livro em que apresenta personagens em confusão, vamos dizer assim, porque Jó não sabia que era Satanás que estava afligindo ele. Jó não sabia, mas também Jó não entendia porque que Deus estava fazendo aquilo com ele. Não era Deus que estava fazendo, era Satanás. Satanás tocou em 6 áreas na vida de Jó. São as mesmas áreas que nós somos atingidos. Mas aí a gente tem também a mulher de Jó, que também não estava entendendo nada e estava dizendo assim: Jó, tu vai morrer já já, que essas úlceras já estão botando teus olhos para fora. Então você vai morrer. Então faz o seguinte: amaldiçoa esse teu Deus, que você vai morrer. A palavra dela de amaldiçoar era algo como se fosse assim: para de bendizer a Deus. Não era que era para Jó falar algo contra Deus, mas era porque a postura de Jó era de não entender como Deus estava agindo, mas respeitar a decisão de Deus. Aí você tem os 3 amigos de Jó,
ou 4 ali, mas os 3 que realmente falaram e criticaram a ele, eles não estavam entendendo, porque eles estavam dizendo assim: Jó, você pecou em alguma coisa, porque um justo não pode ser castigado por Deus dessa forma. E aí era a mentalidade deles. E o próprio diabo também não sabia da situação, porque Satanás pensou que poderia sim acabar com a fé de Jó, e ele pôs à prova. Então é um relato do livro de Jó que mostra então esses personagens realmente em dilemas, em confusões, assim como a gente fica também na nossa vida. Quem que não tem um dilema, quem que não tem uma confusão, quem que nunca julgou alguém, quem que nunca olhou para Janaína e disse: essa menina é enxerida, e de repente descobre que ela não é. Estou brincando, tá? É só uma comparação. Quem que nunca fez um julgamento? Então assim, a gente às vezes se encontra na vida. Talvez você se encontre hoje com alguma dúvida no seu coração, como eu tenho dito, com alguma coisa que você não acredita mais. E eu espero do fundo do coração, tá, que os posicionamentos de Jó aqui sejam aqueles que você venha a ter também, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Deixa eu começar. Olha, deixa esse texto aqui, Maria Fátima, por favor. Romanos 8, 28. Quero que você também preste atenção nesse texto aí, tá? Romanos 8, 28. Se você quiser abrir a Bíblia também, ver aí já, marcar ou meditar. Mas a gente vai conhecer um pouco de Jó por ele mesmo. Romanos 8, 28 vai dizer assim, ó: todas as coisas, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. Difícil entender, né? Deus age em todas as coisas para o bem. Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 29. Você já está com a Bíblia já aberta, né? Então vai até o capítulo 29. Vamos ouvir do próprio Jó como ele se descreve, como que ele era respeitado. E olha o que ele está aguentando agora. Você está aguentando um sofrimento, não está? De repente, uma situação de aperreio, uma angústia, algo que você está esperando, seja a mudança de alguém, seja um resultado, sei lá, de algum plano, seu sonho, sua alma está angustiada, você está perdendo a esperança, não sei. Vamos ver aqui o que Jó fala dele. Eu não estou querendo fazer comparação, porque Jesus respeita a dor de cada um de nós, tá bom, gente? A nossa dor não é a dor de Jó, e Jesus não vai fazer um peso assim de quem está sofrendo mais, porque cada um sofre aonde o calo aperta, não é verdade? Então, mas vamos ver como é que Jó se descrevia. No capítulo 29, capítulo 29, eu vou ler nessa outra versão aqui. Ele fala assim, ó. Essa versão, nova versão internacional, diz assim, ó: Jó prosseguiu a sua fala e dizia assim: como tenho saudade dos meses em que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Aí o verso 5, pula para o verso 5, ele diz assim: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Agora ele diz assim, no versículo 7, quando eu ia para a porta da cidade, eu me sentava na praça pública. Verso 8 em diante: quando ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Veja como que Jó era respeitado, como que era a situação dele. Ele mesmo está se descrevendo. Quando ele andava, os jovens, eles se saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Olha só, os idosos ficavam em pé. Os líderes, verso 9, se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas
colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão não tinha quem o ajudasse. Jó está falando de si, do que fazia. Verso 13: o que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia com que o coração da viúva ficasse alegre. Você imagina que Jó era aquele que ia aconselhar, que ia de repente dar uma palavra para quem estava morrendo. O marido da mulher morreu, Jó ainda tirava um sorriso da viúva. Você entende como Jó era alguém abençoador, especial? Eu ouvi alguém falar especial, de fato especial. Olha o que ele vai dizer no verso 14: a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto. Verso 15: eu era os olhos do cego, e eu era os pés do aleijado. Jó está se descrevendo. Verso 16, ele fala assim: eu era o pai dos necessitados, e eu me interessava para defender quem eu não conhecia. Verso 17: eu quebrava as presas dos ímpios, e dos seus dentes eu arrancava as suas vítimas. E ele dizia que pensava no verso 18: vou morrer em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Olha só, o que é que a gente pode ler mais aqui do verso 19 que nos chama a atenção? O verso 23, ele diz que as pessoas esperavam por ele como quem espera por uma chuva. Então Jó era alguém desejado, Jó era alguém que as pessoas queriam por perto. Agora, olha o que as calamidades na vida de Jó o fizeram passar. Vai agora no capítulo 30, folheia aí tua Bíblia para o capítulo 30, tá? E aí a gente vai ler 2 versículos apenas. No capítulo 30, logo na sequência, olha a situação dele, qual é agora. O verso 9, ele diz assim, ó: agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, ou com suas piadas, como tiver na sua versão. Ele diz assim: eu tornei-me uma piada entre eles, eles me detestam, e eles se mantêm à distância, e eles não hesitam em cuspir no meu rosto. A gente acabou de ver Jó falando que ele era respeitado, que ele andava, as pessoas se levantavam, que até os mais sábios silenciavam para não falar nada, tamanha a consideração que tinham a ele. Os jovens reconheciam isso. Agora Jó está dizendo que os jovens passam e cospem na cara dele. É claro que eu não quero comparar a sua situação com a de Jó. Você sabe onde a sua dor aperta, a sua angústia chega. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que estava com Jó, que fez com que Jó não murmurasse e tivesse a sua sorte mudada, é o mesmo Deus que está comigo e que está com você. Não, a situação não precisa ser a mesma, mas o Deus é o mesmo. Agora, qual era a mentalidade de Jó e qual é a tua mentalidade? Porque a mentalidade de Jó foi forte. Porque o cara saiu de uma situação dessa aqui. Sabia que Jó poderia ter cometido suicídio? Sabia que alguns historiadores, teólogos, dizem que a ideia da mulher de Jó era também essa: amaldiçoa teu Deus e se mata. Tem uma das versões que até se traduz dessa maneira, mas é errado. Mas a gente pode pensar que alguém que era tão elogiado, que era tão reconhecido, agora está recebendo cuspida na cara. Você sabe que tem um momento que a mulher de Jó, ela reclama do bafo da boca dele, do mau hálito. Jó se tornou uma pessoa desprezível. As pessoas passavam por ele e tinham vontade de vomitar, porque ele não conseguia nem com os seus dedos se coçar, porque também eram os dedos cheios de feridas e úlceras. Da segunda vez que o diabo foi até Deus e disse: deixa eu tocar agora na saúde dele, porque o diabo foi a primeira vez, como você sabe, destruiu tudo. Quais foram as áreas que o diabo atingiu na vida de Jó? Vamos enumerar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Primeiro, ele tentou questionar de maneira muito superficial, mas sim o relacionamento de Jó com Deus. Quando Jó recebe aquele sofrimento, Jó entra em crise, porque na mentalidade da época o justo não sofria, mas como Jó está sofrendo, ele entrou em crise com Deus. Jó pergunta por 16 vezes: por quê? Por que meus filhos foram embora?
Por que isso aconteceu? E quantas vezes a gente também não pergunta por quê, né? Então o diabo, ele mexeu com a fé de Jó no sentido assim, ó. Escuta para você não pensar errado. Jó começou a questionar que Deus é esse. E é tão tal que no final, no capítulo 42, ele vai dizer assim, com muita humildade. É a última chave de Jó. Mas é com muita humildade que ele vai reconhecer e vai pedir perdão a Deus. Vai dizer assim, antes eu te conhecia antes, mas agora eu te conheço de perto. Então o diabo, ele tentou mexer na fé de Jó, mas o diabo, ele atingiu áreas bem específicas que assim acontece hoje também na nossa vida. Você pode estar sendo atingido por Satanás em uma dessas áreas aqui, ó. As finanças. Você está vivendo naquela situação que teu dinheiro não está dando para nada. Isso pode ser espiritual, tá? Preste atenção. Então o diabo, ele atingiu as finanças de Jó, os filhos de Jó, a saúde de Jó, o casamento de Jó e as amizades. Então podemos colocar a primeira área sendo essa área espiritual, a área dos questionamentos. E muitas vezes a gente pergunta, meu Deus, entreguei minha vida a Jesus, mas parece que os problemas triplicaram. Aí alguém começa a entrar em crise com Deus. Que Deus... E não sei se você já passou por uma situação dessa, talvez você esteja passando. Por que Deus permite isso? E muitos dos porquês que a gente pergunta, né, faz com que a gente, ao invés de se aproximar de Deus, a gente se afaste de Deus. Quantas pessoas se afastam de Deus por causa de uma situação que vivenciaram na igreja e não entendem? Então, qual seria a área que o Espírito Santo aí agora toca no teu coração e identifica que talvez você esteja sendo atingido? É no seu relacionamento com Deus, é nas suas finanças, é no seu relacionamento com os filhos. Às vezes uma forma do diabo tocar na nossa vida é atingindo um filho nosso, é atingindo uma área onde a gente dá brecha. É na saúde. Talvez a sua crise seja saúde, seja algo no seu corpo. É no seu casamento. E aí a gente está nesse mês da família falando um pouco disso. Onde que o diabo está atingindo? São nas amizades, alguém te frustrou. Você imagina que Jó foi frustrado em todas essas áreas, porque foi uma avalanche que aconteceu com Jó, né? Capítulo 1, a partir do verso 13, fala que os bens de Jó foram para o espaço. O diabo usou homens para fazer isso, os sabeus, os caldeus, eles roubaram, eles saquearam os rebanhos de Jó. O diabo também usou fogo do céu, não foi Deus que mandou fogo do céu, presta atenção, foi o diabo que mandou o fogo do céu e queimou ali as ovelhas de Jó. Isso está tudo no capítulo 1. Então a crise financeira veio ali na vida de Jó, atingiu os filhos, porque Jó era um pai exemplar, ele amava os filhos, ele abençoava os filhos, ele sacrificava pelos filhos, ele orava pelos filhos, e aquilo que ele priorizava era cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Ele era um pai exemplar, e o diabo tocou na vida dos filhos de Jó. Às vezes também você se pergunta, mas eu criei meu filho, eu criei nos caminhos do Senhor, eu não sei porque ele tomou essa decisão, porque as pessoas são livres, mas você não pode permitir que algo que aconteça com seu filho atinja a sua fé. Ele precisa ser forte como Jó foi forte, gente. Então onde foi que Jó foi mais atingido? Então aí ele vai ser atingido na saúde. A partir do capítulo 2, a partir do versículo 4, a gente tem a descrição de como Jó foi ferido por uma infecção. E aí com isso vem tudo, vem dor, vem febre, vem a sua pele se decompondo, vem um mau hálito. E ele começa a ser atingido por essas situações. Ele é atingido de tal maneira que ele deseja morrer. Ele desejou morrer. Ele não intentou contra a sua vida, mas ele desejou morrer. A gente viu aqui logo no começo, né, como nós falamos, onde Jó diz assim: é melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer dessa maneira. Então ele deseja morrer. Ele desejou que falou do dia que nasceu. Ele falou de tudo, menos de Deus, tá? Sua fé estava firme. A gente vai chegar nos posicionamentos dele aqui agora. Ele foi atingido no seu casamento, porque a mulher dele não suportou aquela pressão, em ver o marido daquela maneira, em sair da fartura para miséria, literalmente miséria. Já começa ali a passar fome, passar necessidade. Então a mulher não aguentou aquela situação, e aí o drama, quando entra na questão familiar, a mulher ali fica muito mais pesado para Jó ver a própria mulher
com repulsa dele, com nojo dele, porque ele cheirava mal. Então era uma crise conjugal, era uma crise financeira, era uma crise emocional. E aí você fica dizendo: tá bom, pastor, chega. Eu preciso logo entender como que Jó, ele teve a mente tão forte para suportar tudo isso. Então vamos lá, vamos entender logo aqui, amém? Porque a gente já passou aqui do nosso tempo quase já, né? Abra sua Bíblia aí no livro de Jó agora, deixa no capítulo 1, tá? Coloca aí, Maria, o verso 21, por favor. Então aqui, ó, o drama de Jó é esse, você já entendeu. E aí você pode dizer assim: pastor, eu não estou sofrendo igual Jó. Ó, eu já falei, vou repetir, tá? Você não precisa sofrer igual a ele. O seu sofrimento é difícil, é duro, a sua cruz é pesada. E nunca, aprenda uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã, nunca menospreze o sofrimento de alguém. Quando alguém vai contar para você alguma coisa, e você diz assim: ah, meu irmão, isso é o teu sofrimento, depois tu não sabe o que é. Aí alguém vai lá e vai contar um problema que alguém está passando em casa. Aí você vai lá e diz assim: ô, benção, mas isso é nada. O problema é eu que passo, não faço isso não, tá? Porque cada pessoa sabe o peso que é o seu problema. Às vezes a pessoa não está tendo a maturidade para entender a situação, e é por isso que está sofrendo tanto mesmo. Talvez você já desenvolveu uma maturidade e já superou certas coisas, mas nós temos que ser consoladores, ajudadores. A primeira chave de Jó, o primeiro posicionamento de Jó é esse aqui, ó. Olha o que ele fala quando tudo acontece de errado, quando o primeiro vendaval vem, os filhos morrem, a sua riqueza vai embora, acontece toda aquela desgraça lá com a sua família. Ele fala isso aqui, você pode dizer junto, vamos dizer junto bem forte. E disse, vamos lá: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Essa primeira chave poderosa de Jó, pega para a sua vida em tudo, tá? Nós somos aqui peregrinos, a gente é passageiro. Se você acha que tem alguma coisa aqui, você não tem nada, tá? O que eu enxergo nesse texto aí? Jó, ele reconheceu a soberania de Deus. Por que é importante reconhecer a soberania de Deus? Deus é soberano. O que o senhor quer dizer, pastor, quando diz Jó reconheceu a soberania de Deus? Sabe o que eu quero dizer? Deus faz o que Ele quer e permite o que Ele quer e ponto final. Eu não ouvi nenhum amém, mas eu vou falar de novo porque eu preciso ouvir uns amém aqui. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e ponto final. Amém? Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e ponto final. Amém? Quando você reconhece isso, você abre uma porta no seu coração para Deus te ensinar por que Ele permitiu aquilo. Sabe por que algumas pessoas vivem sofrendo, não sai daquilo? Porque eles ficam remoendo, e não diz assim: poxa vida, se aconteceu, Deus permitiu, Deus é soberano, Ele permitiu, então eu vou aceitar a permissão de Deus e vou aprender com isso. Mas tem pessoas que não querem aprender com algum sofrimento que passaram. Eu não sei que tipo de sofrimento você passou, que tipo de vergonha que você passou, que tipo de situação de humilhação que você passou, mas você precisa botar um ponto final, virar a página e entender: Deus, tu és soberano, tu permitiu, eu preciso aprender com isso. Porque aí quando o Jó reconhece, diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, Deus me deu, Deus tomou. Olha, ô Janaína, tu comprou esse teu chinelo onde? Faz tanto tempo, não lembra não, né? Mas sabe quem te deu esse chinelo? Foi Deus. Você está entendendo? Quem entendeu o que eu quis dizer? Esse seu esposo aí, quem deu a ele para você foi Deus. Sua esposa, quem deu foi Deus. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Quem deu foi quem? Foi Deus. Você não tem nada e tudo que você tem é de Deus. Você está entendendo? O dinheiro que você acha que você tem, que você conquistou com a sua inteligência, quem está te permitindo respirar e usar os neurônios, se chama Deus. Então quando você entende isso, você destrava uma coisa na sua mente. Você não vive em amargura. Você joga para lá o que tem que se jogar mesmo. Ah, pastor, olha, eu passei 7 anos da minha vida que, enfim, vou falar porque eu tenho que falar, tá? Eu preciso usar um exemplo. Esse exemplo, claro, passei 7 anos da minha vida com uma pessoa.
namorei, noivei, achei que não ia achar outra pessoa melhor. Quando a pessoa não era a pessoa de Deus para a minha vida, eu me desesperei, eu emagreci 13 quilos, eu quase entrei em depressão. O diabo é tão miserável que até inventar história por aí inventaram, que eu vim saber depois, que disseram que eu tentei me matar. Isso nunca aconteceu, misericórdia, nunca nem pensei nisso. Mas o diabo, ele faz isso, que também fez com a vida de Jó. Aí estou eu lá, e aí num determinado dia, sabe o que eu fiz? Eu vendo minha mãe chorar, eu chorando, tomando a sopa. Eu disse, eu não aceito isso aqui não. Diga amém. Eu disse, oh Deus, eu não aceito isso aqui não. Aí o diabo no meu ouvido, ó, você nunca vai tocar nos lábios como aqueles lábios. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí depois eu disse, isso não. E aí eu comecei a lutar e não aceitar, e a destravar a minha mente para algo que o diabo estava colocando. Você não tem ideia do que Jó passou na mente dele. E aí quando eu me posicionei e disse, sabe uma coisa, Deus, a minha vida é sua, o Senhor faz do jeito que quiser. Aí Deus me presenteou com alguém que hoje eu morro por ela, Maria de Fátima. Se vier um carro ali na frente para matar Maria de Fátima, eu me jogo na frente sem pensar nenhuma vez. Diga amém. Então, ó que maravilha. Agora se eu tivesse com a mentalidade lá, ah meu Deus do céu, ah, aqueles olhos lindos tem Maria de Fátima. Oi? Ô, Cláudio, eu estou falando de coração. De coração. E Deus me libertou de uma angústia. E eu digo, por que isso aconteceu? Depois a gente vai ver a condução do Espírito Santo na vida da gente. Mas eu lembro do dia que eu orei e disse, Deus, eu não aceito. Eu sei que o Senhor tem coisas melhores para a minha vida. Eu orei dizendo que queria uma mulher de oração. Então se o Senhor levou, é porque o Senhor vai trazer a pessoa certa. E quando eu abri para crer e disse assim, Deus me deu e Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que é que Deus fez? O que é que Ele não pode fazer com a sua vida? Ah, mas o meu emprego. Fica achando que aquele emprego era o melhor que Deus tinha para te dar, que realmente ficou. Você vai ficar lá mesmo, você vai ficar no passado. Quando você entender assim, Deus, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor quer me colocar num lugar melhor. E assim Jó, ele entrou nesse momento de se posicionar, tomando essa primeira atitude de adoração, gente. Porque isso é adoração. Você vê que o complemento, acho que o verso 22. Bota aí, Maria. Acho que no verso 22. Não. Mas é interessante isso aí, né? Porque fala que Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Então o primeiro posicionamento dele é reconhecer a soberania de Deus. E isso é difícil ou não, gente? É difícil, não é? É difícil. É difícil porque eu estou dizendo para você que Deus está permitindo o que você está passando aí agora. Você entendeu ainda ou você não entendeu? Deus permitiu que a Igreja Batista passasse pela maior calamidade que ela já viveu, que foi levar o nosso grande líder. E a gente está tentando ainda se recompor disso ainda. Vai fazer um ano agora e parece que foi ontem, não é fácil, mas Deus permitiu. Sim ou não? Então isso que você está passando, o pastor está dizendo que, e eu ainda vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Deus permite o que você está passando aí, tá? E fique de olho atento, de orelha em pé, se de repente não é obra de Satanás, mas Deus está permitindo. Mesmo que seja de Satanás agindo, Deus está permitindo. Então você precisa aprender a se posicionar ligeiro. Esse posicionamento é espiritual. Jó ele não discutiu com a mulher. Jó ele não discutiu ali com os amigos. Ele não saiu xingando. Depois ele até ora pelos amigos. Jó se posicionou em sua fé em Deus. Vou mandar aqui logo antes que a gente chegue à meia-noite. Então, vamos no capítulo 2 aí. Capítulo 2. No capítulo 2 tem um texto que também você conhece, que a gente falou agora, né? É o texto misterioso de Jó. O verso 9. A gente vai ler o 9 e o 10, tá? Então, a primeira chave de Jó, o primeiro posicionamento de Jó é reconhecer a soberania de Deus. Mas rapaz, eu estudei tanto, não passei nisso aqui. Descanso, não adianta. Mas eu estou
talvez dizendo isso seja fácil falar, mas não é fácil, eu sei que não é fácil colocar em prática, mas você precisa deixar o passado para trás, tá bom? Tem pessoas aqui que precisam deixar literalmente o passado para trás, deixar para trás, não arraste o passado com você não, vira a página, bota um ponto e pergunta a Deus, agora qual é a etapa, o que é que eu preciso aprender? Jó, ele disse, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, vamos embora para frente. A mulher de Jó chega e fala isso aí para ele, ó. Volta lá a mulher fala isso aí para ele, Jó, você ainda mantém sua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que Jó fala para ela? Verso 10, você fala como uma insensata, como alguém que está pensando besteira, né? Aceitaremos o bem dado por Deus, por que a gente não aceita o mal também? Veja que Jó entendia que era Deus que estava trazendo aquele mal. Então ele fala assim, aceitaremos o bem, por que não aceitaremos o mal também? O que é isso aí? O que você identifica? Ontem eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e aí a gente falava que esse irmão está muito firme, muito forte, muito certinho, e que talvez seja a hora dele ir embora daqui. E aí essa pessoa falou assim, se for minha hora, tá tudo bem, porque ó, eu já vivi, eu já aproveitei a vida, Deus já me abençoou tanto, então se for hora de ir, eu vou. Esse irmão está certo ou não? Está certo. E sabe o que isso aqui representa? Gratidão, gente. Isso aqui é gratidão. Jó, ele diz assim, a gente aceitou o bem de Deus a vida inteira, fomos abençoados com toda sorte de riqueza, de popularidade, passamos nosso tempo do bem bom, das vacas gordas, por que a gente não aceita o mal também? Olha o coração de Jó. Tudo bem que isso aqui estava no começo da prova, no começo da prova a gente está meio forte, né? Mas isso aqui se chama gratidão. Quem está anotando aí, diga amém. Gratidão, tá? Quem já foi abençoado por Deus? Então, quando acontecer algo ruim, fala como Jó. Deus não tem que me abençoar toda hora. Verdade. Porque a teologia da prosperidade que vem do inferno, uma certa condução dela, até porque Deus, Ele fala sobre prosperidade da maneira correta. Mas há uma falsa ideia de dizer aí, tudo que o crente faz tem que dar certo. Não, gente, calma aí. Às vezes Deus vai nos ensinar com alguma coisa que vai dar errado para a gente fazer o correto. Então tenha calma e aprenda como Jó. Quando as coisas não derem certo, dê graças a Deus. Até porque a Bíblia é um livro de doutrina. Doutrina tem que estar no Antigo Testamento e no Novo. Você vai lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo está atestando aqui o que Jó faz. Ele fala assim, em tudo, dai graças a Deus. É em tudo. Ele completa e diz assim, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Então Jó, ele agradeceu a Deus. Agradeça mesmo sem entender. Talvez o diabo colocou uma coisa na sua mente, de você entender para depois agradecer. Deixa eu dizer uma coisa aqui agora para você. Agradeça mesmo sem entender, para você poder desfrutar das coisas extraordinárias de Deus. Agradeça pela fé. Pastor, eu vou agradecer pelo sofrimento, eu vou agradecer pelo que eu estou passando. Alguma coisa em você Deus quer trabalhar, porque se você ainda não entendeu, Ele está nos preparando para morar com Ele. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer muito claramente que importa que por meio de muitas tribulações nós alcancemos o reino dos céus. Qual é a sua tribulação? Aí você sabe onde é a sua tribulação, e você só precisa honrar a Deus, reconhecer a soberania dEle, ser grato. Vamos aqui para mais o capítulo 19. O capítulo 19 tem uma passagem muito forte, é um dos posicionamentos mais lindos de Jó. É o capítulo 19, versículo 25. Todo mundo aqui, de alguma maneira, já ouviu isso aqui. Só que o contexto do versículo 25 é forte demais. A gente está com pouco tempo, porque a hora já voou. Mas eu quero que você leia em casa. Mas qual é essa chave de Jó? Essa chave de Jó aqui se chama fé, tá? Fé. Olha como Jó demonstrou a fé. Vamos ler esse texto aqui. A gente vai ler o 25, o 26 e o 27. Preste atenção, gente. Vamos lá. Olha, acompanha aí na sua Bíblia, olha aqui comigo, tá bom? Jó, ele fala assim, e ele está falando essa afirmação aqui num contexto complicadíssimo. Só você ler em casa o contexto e você vai ver como ele afirmou isso aqui. Ele está dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois, isso aqui é fantástico, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne,
Ou seja, quando eu estiver na sepultura, sendo comido pelos vermes, olha o que ele diz ali. Você pode falar mais forte? Olha o que ele fala no verso 27. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, coma anseia no meu peito, meu coração. Sabe o que é isso aqui? Fé. Jó está entendendo que Deus está esmagando ele, está fazendo ele sofrer, e ele está dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, e se eu tiver que morrer, e meu corpo ser decomposto, comido pelos vermes, eu verei a Deus com os meus olhos. O coração de Jó não estava aqui não, gente. Olha, o coração dele estava batendo forte, sabe pelo quê? Pela presença de Deus. Seu coração às vezes está nas revoltas, nas tristezas, nas amarguras, na raiva, nos aperreios. Ou o coração de Jó onde estava? Ansiando para ver Deus. Veja que Jó se posicionou, sim ou não? Por isso ele venceu, gente. Ele só venceu porque ele se posicionou. Olha só, vê aí no capítulo 23. Veja no capítulo 23. Isso aqui está acontecendo com muita gente, tá? No capítulo 23, no versículo 17, depois a gente lê aqui bota aí a partir do 10, tá? Mas a gente vai ver o 17. Olha, o posicionamento de Jó foi reconhecer a soberania de Deus, agir com gratidão, expressar fé em meio à dor. E aqui a gente vai falar sobre a mente blindada. A mente blindada contra pensamentos pessimistas destrutíveis. Olha o que ele fala no verso 17, ele diz assim: contudo, por que contudo? Porque desde o versículo 10, ele está falando um descarrego de coisas que fizeram com ele. Aí no verso 17 ele diz assim: contudo, ou seja, apesar de tudo isso, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Ele expressa que os pensamentos ruins não minaram a mente dele. Quantos pensamentos ruins muitas vezes minam o nosso pensamento? No verso 16, antes desse aí, ele fala que Deus esmagou ele. E ele está falando de oposição contra ele. Ele está falando de posicionamento. Ele diz assim: a minha mente não foi minada pelas trevas. Gente, talvez a sua mente já foi minada pelas trevas. Talvez você já não tenha mais a alegria de viver, perspectiva de vida. E sua mente só é pessimista. Você só pensa que as coisas vão dar errado. Jó foi atingido ali por várias situações. E tinha tudo para tudo dar errado na mente dele. Mas ele consegue afirmar que os pensamentos das trevas não atingiram sua mente. Ele permaneceu firme ali. Jó 27. A gente vai falar aqui sobre a opinião. As pessoas têm opinião muito a nosso respeito, né? Já falaram tanta história a meu respeito aí que eu acho que dá para fazer um gibi. E a seu respeito também. As pessoas gostam de dar opinião. Umas são boas, outras são ruins, né? Há quem diga que nenhuma opinião presta. Tem pessoas que dizem assim: não, nenhuma opinião presta. Um conselho, tudo bem. Uma opinião. Há quem diga que quem dá opinião é gente metida, gente que se intromete na vida dos outros. Mas a gente volta e meia tece ali uma opinião sobre algo, sobre alguma coisa. Mas Jó, ele não se deixou levar pela opinião dos outros, tá? Ele não se deixou contaminar pela maldade dali dos seus amigos, aqueles conselhos, aquelas opiniões que pareciam que estavam muito cheias de sabedoria. Olha o verso 27, a partir do versículo 2. O tempo inteiro, os amigos de Jó tentaram colocar na cabeça de Jó que ele estava errado, que ele tinha que fazer assim, que ele tinha que fazer assado, que ele tinha que fazer assim, que ele tinha que fazer assado. Cuidado com o tipo de opinião que você está ouvindo, principalmente dentro da igreja. Cuidado com o tipo de opinião que você está ouvindo, o tipo de comentário.
há pessoas que se afastaram de mim porque ouviram opinião e depois voltaram e disseram: pastor Hélio, me perdoe, eu estava errado. Cuidado com a opinião das pessoas. Olha só como Jó ele fala aqui a partir do verso 2: pelo Deus que vivo. Veja bem, ele tinha ouvido uma enxurrada de opiniões, ele tinha que fazer assim porque os amigos estão aconselhando, eram os amigos sábios de Jó. E Jó fala assim: pelo Deus vivo que me negou justiça. Ó, Jó está reconhecendo que Deus está negando justiça a ele. E ele diz assim: pelo Todo-Poderoso que me deu essa amargura de alma. Bota lá, vamos lá. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Deus, na hora que eu estava lendo essa passagem aí, quando Jó fala assim: está vendo Deus, Ele está fazendo tudo isso aqui comigo, mas pela fé que eu tenho nele, eu não vou abrir minha boca aqui para falar mal de vocês não, porque vocês são os amigos da onça, vocês são os miseráveis. Jó ele diz assim: eu não vou abrir minha boca para falar maldade contra vocês, e mais ainda, para fazer o que vocês querem, porque ele diz ali que meu lábio, né, minha língua não vai proferir alguma coisa falsa, porque os amigos de Jó queriam que Jó confessasse pecado, queriam que Jó dissesse: eu estou errado, eu errei. E Jó disse assim: eu não vou professar coisa falsa. Só que as opiniões eram fortes, eram os amigos de Jó, era uma opinião recheada de teologia, era uma opinião recheada da lei de Deus, era uma opinião recheada de um conhecimento superficial de Deus. Mas Jó resistiu firme, com a mente blindada. Então, blinde sua mente. Aí a gente vai lá para Filipenses, o apóstolo Paulo aconselhando ali, no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: finalmente, meus irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável. É amável falar da vida dos outros? Não é, né? Então deixa para lá. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, se há boa fama, se é verdadeiro, nisso ocupe a sua mente. Então o pensamento de Jó estava muito bem fixado nos preceitos do Senhor, mesmo sem entender a Deus. Então qual foi o posicionamento de Jó aqui? Ele não se contaminou com a opinião daquelas pessoas, dos seus amigos. Ele blindou a sua mente. E aí, para a gente encerrar, vamos lá para o último capítulo de Jó, no verso 42. Depois de Jó sofrer a pressão psicológica, 7 dias, 4 amigos dele olharam para ele e não falaram nada. Foi muita pressão psicológica, foi muito discurso depois daquela pressão psicológica, de que Jó estava errado, de que Jó estava em pecado. Olha a tua situação, olha o miserável, tu é um miserável, Jó. As pessoas estão cuspindo em você, as pessoas têm nojo de você, sua esposa não aguenta esse cheiro, fala logo o que você fez de errado. E Jó dizia a eles: por favor, vocês têm que entender, eu não fiz nada de errado, o que é que vocês estão fazendo comigo? Se eu estivesse no lugar de vocês, eu não estaria agindo assim, é muita maldade de vocês comigo. Jó não estava entendendo aqueles amigos deles, acusando ele daquela maneira. Depois Deus aparece, conversa com Jó, porque Jó faz se permite, porque Jó diz assim: se o Todo-Poderoso estivesse aqui, eu ia perguntar algumas coisas a ele. Aí Deus aparece ali num redemoinho, algo assim sobrenatural, e começa a falar com Jó. E aí no verso 42, o último capítulo de Jó, olha como a última chave de Jó, né? O último posicionamento dele. Olha a humildade de Jó, no capítulo 42. Para a gente encerrar nossa reflexão aqui. Jó diz assim, no capítulo 42, verso 1, ele fala. No verso 2, ele diz assim, que Jó responde ao Senhor, porque Deus faz várias perguntas a Jó, mostrando que ele é soberano, que ele é Senhor, que Jó não estava sabendo o que estava acontecendo, e que das coisas grandiosas que Deus pode fazer. Aí Jó responde a Deus falando assim, verso 2: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Põe o verso 3. Aí ele diz assim: tu perguntaste, porque Deus perguntou a Jó, né? Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus perguntou a Jó:
Quem é esse que aparece querendo entender muitas coisas? Aí Jó responde assim a Deus: é certo, Senhor, que eu falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Olha o que Jó fala: tu disseste assim, agora escute, eu falarei, vou te fazer perguntas e você me responderá. Deus falou para Jó. Aí Jó diz assim: os meus ouvidos de fato já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Mas eu acho bonito isso aqui, ó, que ele fala agora no verso 40, no verso 5. Por isso, verso 5 aí, eu menosprezo, não, é o próximo, é o 6, perdão. Por isso eu menosprezo a mim mesmo, e eu me arrependo no pó e na cinza. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se Deus aparecesse para você agora e tivesse que te responder por que você está passando por isso, essa seria a sua atitude. Você ia dizer assim: meu Deus, me desculpe por não acreditar no Senhor, por blasfemar, por não te conhecer, por falar coisas que eu não entendia. Quando Deus apareceu e falou com Jó, cadê os questionamentos de Jó? Jó diz assim: eu me menosprezo de ter levantado algum discurso para querer falar que o Senhor estava fazendo certo ou errado. Eu me arrependo. Antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu entendo. Então, sabe o que é que Deus fez com Jó? No final de tudo a gente sabe, Deus honrou Jó. Deus falou com os amigos de Jó, que os amigos de Jó estavam errados. Deus enviou que os amigos de Jó fossem lá. Jó ora pelos amigos. Jó, após orar pelos amigos e o tempo passa, Deus restitui a família de Jó. Diz que as filhas que Jó teve se tornaram as mais belas do Oriente. Não havia em todo o Oriente mulheres mais lindas do que as filhas de Jó. O casamento de Jó é reestruturado, as finanças de Jó é reestruturada, a saúde de Jó é reestruturada. E assim eu creio que vai acontecer na minha vida e na sua vida também. Mas você precisa parar de questionar Deus. Pode ser, gente? Vamos ficar de pé? Pare de questionar o Senhor. Apenas reconheça a soberania de Deus. Seja grato pelas coisas que acontecem. Mantenha sua fé firme. Mantenha sua mente blindada. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Tenha um coração quebrantado. Como eu falei esses dias, né? Hoje pode ser seu último dia de vida. Seja amoroso com as pessoas e se acerte com Deus. Então Jó, ele se acertou com Deus. Ele serviu as pessoas, porque ele servia o necessitado, ele servia o pobre, e mesmo naquela dor, ele não levantou um pingo de voz contra os seus amigos. Então, pare de questionar Deus. Talvez você diga assim: Deus, é o seguinte, eu ouvi hoje uma palavra que diz para eu não te questionar, mas eu vou orar dessa maneira assim, ó: Deus, me ajude a entender o que eu não compreendo, mas não questione dizendo assim: meu Deus, por que você fez isso? Deixa Deus fazer. Quando a gente fala assim: Deus, por que você fez isso? E Jó fez 16, depois fez mais 34 questionamentos. Todo o porquê que a gente faz para Deus, a gente faz não no direcionamento do Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo deseja é que a gente apenas se coloque à disposição. Deus, eu estou aqui, eu sou peregrino, isso aconteceu na minha vida, essa tragédia, essa situação, esse sofrimento, me ensina a entender e me faz ser um abençoador nessa situação. Continue orando pelo seu filho, continue orando pela sua esposa, continue orando pelo seu marido, continue crendo na sua vida, continue crendo que Deus vai te usar grandemente, porque essa é a forma correta. E foi assim que Jó venceu a Satanás. E é assim que você vai fazer, é assim que você vai vencer também. Amém. Dona Alice falou que falta tirar as ofertas aí. A gente vai orar. E aí, se você trouxe a sua oferta ao Senhor, não vai embora sem deixar a sua oferta não, tá? Porque a gente precisa fazer reforma nesse teto aí. Mas aí eu vou deixar você livre, tá? Para você, a gasofilaça está aqui, ó. Então, antes de ir embora, coloca aí sua oferta. O que trouxe a oferta para o Senhor nessa noite? Diga amém. Então pronto, então você coloca aí, amém? Vamos orar agora, porque tem muito questionamento de Deus. Não questiona Deus não. Ah, meu Deus, mas por que tu me trouxe para essa cidade? Ah, meu Deus, por que fez isso? Para de perguntar por quê. Respira, confia na soberania de Deus. Quando você descansar no Senhor, você vai ver coisas maravilhosas acontecer. A ferida vai cicatrizar, tá? A amargura vai sair,
A dor física também vai sair, que algumas dores em você é da alma. Os milagres vão acontecer. Você vai entender o plano e o trabalhar de Deus. Você vai aceitar os desígnios do Senhor. Não adianta brigar com Deus. Vamos orar. Deus, nós te entregamos nesse momento nosso coração. Gratos, ó Deus, pela palavra, pelo momento de culto que a gente te prestou, porque só tu recebe culto, Deus, só tu és Deus. Mas é difícil, Pai, manter a nossa mente blindada diante de tantos conselhos. É difícil, Deus, ser grato quando as coisas dão errado. É difícil ter o posicionamento que Jó teve. Por isso eu te peço, Deus, aquilo que é impossível aos homens é possível para o Senhor. E é por isso que eu te peço que o Senhor nos faça andar nos lugares altos. Que a partir de hoje, Pai, se há no nosso coração, se havia no coração da gente algum pensamento de questionar, criticar, murmurar, que caia por terra, Deus, que a gente não quer viver mais nessa sintonia espiritual. Nós queremos passar essa página. Nós, o ano de 2022, Pai, está chegando na metade. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que as mulheres de Deus vão se levantar nos seus lares, os homens de Deus vão se levantar nos seus lares para profetizar maravilhas na sua casa. Eu declaro, Pai, que todo pensamento de morte espiritual, que seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Que o primeiro amor volte aos nossos corações. Que o diabo e todos aqueles que são ministrados pelo diabo, os anjos caídos, eles batem em retirada, Pai, quando vê o sinal do Cordeiro na vida de cada um dos teus servos aqui, Pai. Nos ajuda a se posicionar, Pai. Isso que eu te peço nessa noite. Não deixa nenhum de nós perder para Satanás, na mente, na alma. Nós somos muito amados pelo Senhor, Pai. Nós somos muito queridos. Até Jó, aquela desgraça toda que viveu, pôde dizer que os meus olhos vão ver a Ti, os meus olhos vão ver a Ti. Eu sei que o meu Redentor vive. Ó Deus, nos faz ver o que Jó viu ali, naquela miséria que ele estava passando, naquela situação. Nos faça ver o que ele viu, Pai, para ele expressar com tanta fé que os olhos dele iriam Te ver. Assim nós declaramos também nessa noite que os nossos olhos irão Te ver. Os nossos olhos verão o Rei da Glória. Essa vida passageira deve ser desfrutada da melhor maneira, aproveitando ao máximo as coisas boas, mas nada se compara ao ver face a face o Teu rosto, Pai, no dia final. Então, muito obrigado, Deus. Nos ensina a viver. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos louvar com o hino, enquanto alguns vão ofertar, e vamos dizer assim, mediante essa palavra, diga bem forte, cante comigo. Porque Ele vive, creia, posso crer no amanhã, bem forte. Porque Ele vive. Temor e qualquer pergunta. Temor não há, bem forte, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos, vamos dizer, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.